Simulador de trânsito se torna mais uma das obrigatoriedades para quem quer tirar a carteira. Musicalização infantil para crianças até 7 anos na UFMG. E ainda hoje, vagas no CAED e o Fica a Dica sobre compositores. É agora no Circuito UFMG. Boa noite! 2014 começou com uma mudança para quem deseja tirar a carteira de habilitação. Um simulador vai ser obrigatório antes dos alunos terem aulas de direção. A repórter Janaína Coelho foi conferir. No simulador, detalhes de situações que o motorista enfrenta no dia a dia por meio de uma realidade virtual. Uma tentativa de dominar o veículo antes de ir para as ruas. Eu converso muito com o pessoal que dá aula prática. O maior risco de acidente na aula prática é o controle do freio do veículo, que o instrutor ele não vai ter o controle do freio, que a qualquer momento o aluno pode frear e causar um acidente, uma colisão com o veículo que está vindo por atrás. E aqui a gente tenta tirar esses tipos de risco, dando mais segurança para o aluno, desenvolver com ele as habilidades dele sensoriais com relação a placas, ver toda a sinalização da via, desenvolver também com ele a coordenação motora, para ele ficar bem tranquilo, bem relaxado na direção e dirigir com mais segurança na via. Esta estudante tenta tirar a carteira pela primeira vez e, como iniciou o processo antes do dia 1º deste mês, não tem a obrigatoriedade de passar pelo simulador. Mesmo assim, buscou a alternativa. Eu tô com mais dificuldade de pisar nos controles de embreagem, o freio, porque é um pouco diferente do que eu já tô acostumada no Uno. Mas é mais sensível mesmo, realmente. Mas a marcha, o freio de mão, o controle na rua, de você fazer a curva, o freio, tudo é a mesma coisa. Mas, apesar das diferenças, a candidata aprovou a novidade. Porque quando você vai para a rua, você fica com muito medo, apesar do instrutor ter ainda os pedais, você ainda tem medo de bater, de atropelar alguém, de subir no meio-fio, de fazer coisas assim que pode atrapalhar outra pessoa além de você. Dá uma segurança maior. Dá uma segurança bem maior. Habilitada há 6 anos, também dei uma volta no trânsito virtual. Como a Ive, achei o simulador um pouco diferente do carro que estou acostumada a dirigir. Mas acredito que seja uma oportunidade do candidato perceber como é um veículo de verdade. E eles absorvem tudo isso que a gente está falando aqui, que é a coordenação motora, a noção de espaço também. A gente vai treinando tudo, até o controle de embreagem, que é o mais famoso, né? Fala assim, dá para fazer o controle de embreagem no simulador? Com certeza, a gente vai treinar tudo no simulador. Para chegar lá na rua, na hora de treinar, já está com essa base toda bem treinada e o instrutor vai ter maior facilidade, maior tranquilidade para estar ensinando para esse aluno desenvolver todas essas habilidades aí para um trânsito. De acordo com o Detran, até o momento, somente cerca de 4 autoescolas em todo o estado contam com o simulador. E se a situação atual for mantida, o número de carteiras expedidas por mês, que gira em torno de 180 mil, deve cair cerca de 90%. O candidato que iniciou o processo a partir de 1º de janeiro de 2014 não concluir as 5 aulas no simulador, e não terá sua permissão expedida pelo Detran. Hoje nós expedimos 180 mil CNHs no total, sendo que uma média de 40 mil CNHs são emitidas a primeira habilitação categoria B. Então a nossa grande preocupação é com os 4 simuladores só, quantas carteiras vão conseguir expedir? Menos de 10%. Então o Centro de Formação tem que realmente mobilizar, adquirir o aparelho para não prejudicar os candidatos. Fica a dica, na semana do Dia do Compositor, recomendações de compositores. Hoje a dica é Braguinha. Olá pessoal, bom, ainda no Fica a Dica dessa semana, né, os compositores brasileiros antes de 1950, entre vários outros grandes mestres da canção, da marchinha, e que foram mestres não só pela capacidade de colocar isso em música, mas também pela participação em várias outras atividades, como radialista, como dublador, como gerente de estúdios. A gente poderia estar falando do Almirante, poderíamos estar falando aqui do próprio Rômulo Paes, que é um nome importante da música mineira, ou dos nomes compositores como Milton de Oliveira, Haroldo Lobo,
Alberto Ribeiro. Vamos falar de um grande parceiro, aliás, do Alberto Ribeiro, que é um nome que agrega, talvez, representa tudo isso muito bem, que é o Braguinha, João de Barro, ou Carlos Alberto Braga, que é o nome de nascença desse importante compositor brasileiro, que fez inesquecíveis marchinhas, né, como o Pirata da Perna de Pau, colocou a letra na música Carinhoso do Pixinguinha, que nós falamos anteriormente, e além disso fez outra série de composições importantes, uma espécie de prólogo da Bossa Nova, né, um anúncio da Bossa Nova que viria então depois. E o Braguinha também foi responsável por várias dublagens do filme, de filmes da Disney na década de 40, sendo elogiado pelo próprio Disney. Foi o responsável, né, muitos ainda vão se lembrar dos vinis antigos coloridos de historinhas infantis, ideia do Braguinha, que também esteve à frente da gravadora Continental, enfim, um grande nome, né, que morreu com quase 100 anos e deixou um vasto legado para a música popular brasileira. Então, né, talvez junto desses nomes que eu falei e muito próximo de Ari Barroso, Lamartine Babo, eu destacaria aqui então o Braguinha na nossa dica de hoje dos compositores. Amanhã a dica é sobre Antenógenes Silva, não perca! Crianças entre 13 e 7 anos podem participar de curso de musicalização infantil da Escola de Música da UFMG. O curso vai acontecer entre 10 de fevereiro e 30 de novembro e é destinado a crianças e jovens entre 6 meses e 15 anos. Para falar mais sobre o curso e o período de matrículas que já começou e se encerra no dia 24 de janeiro, eu converso com Betânia Parisi, que é coordenadora do curso e coordenadora do CMI da Escola de Música. Betânia, qual que é o objetivo do curso? O objetivo do curso é oferecer formação musical para bebês, crianças e adolescentes. E a formação musical a partir dos 7 anos inclui também a prática de um instrumento musical. Então, de 6 meses até 6 anos, as crianças passam por vivências musicais que são fundamentais para esse processo de alfabetização que tem a sua culminância a partir dos 7 anos. Então, as crianças, elas aprendem música de forma análoga à forma como elas adquirem a língua materna. Primeiro, elas ouvem, elas se movem, elas se comunicam, elas se expressam por meio da música e dos sons. E mais para frente, um pouquinho, quando elas já estão com 7 anos, elas iniciam o processo de alfabetização. Elas vão aprender a ler e escrever aquilo que elas já sabem fazer. Então é um processo muito prazeroso, lúdico e que deve começar o quanto antes. Dentro do método, então, tem a parte prática, que é super importante. Sim. Essa parte prática, ela permeia desde o início aos 6 meses e ela continua sempre. Porque a experiência musical, ela integra a audição, a apreciação musical, você ouvir e saber o que está acontecendo. Ela integra o uso do corpo, da voz ou do instrumento, que a gente chama de performance, e ela integra também a criação. Você aprender a inventar uma coisa com a voz, com o corpo, com os instrumentos. E isso desde bebê as crianças são capazes de fazer. Então a gente começa sempre por essas vivências e que essas vivências aos poucos vão aderindo outros processos que integram a alfabetização e escrita musical. Mas a vivência sempre acontece. A experiência com o corpo, com o ouvido e com a voz, ela é fundamental para qualquer aprendizado de música. E por aí que a gente deve começar sempre. E de que forma que a música pode contribuir, então, para o desenvolvimento dessas crianças e desse adolescente? Olha, a música, ela exerce um poder enorme sobre o ser humano, né? E quando ela vem de uma forma sistemática, quando ela vem de uma forma organizada, o aprendizado da música, vamos dizer assim, ela tem uma força maior ainda, porque já se sabe que a atividade musical é a atividade que mais mobiliza o cérebro do ser humano integralmente. Ela tem uma atuação na cognição, na resposta emocional, na resposta motora e até na resposta fisiológica do corpo. A música altera a nossa respiração, a nossa frequência cardíaca, né? Ela nos move, ela incita o movimento, ela nos faz ter ideias, criar novas relações. Então, uma criança que é exposta ao aprendizado da música desde cedo, ela tem isso treinado de uma forma muito intensa, numa época em que a plasticidade cerebral é máxima. Então, esse aprendizado da música resvala para o cérebro inteiro. E qual é a consequência disso? Você adquire outras competências além das musicais. Então, principalmente a competência da atenção.
Uma criança que estuda música desde pequena, ela tem uma competência de atenção completamente diferenciada, porque o ouvido dela é mais refinado, a atenção dela é mais refinada, a competência de realizar coisas no cérebro, porque a música é uma arte temporal, você não enxerga a música, então ela não tem um estímulo visual. Então você realiza aquilo tudo dentro da sua cabeça. Então a memória, a atenção são quesitos que são muito enfatizados pela atividade musical. Então a criança realmente fica diferenciada mesmo. Por isso que a gente convida todos a participarem do nosso curso. Então fala pra gente as inscrições, quando que acontece, onde que se inscreve? As inscrições já estão abertas, elas são feitas pelo site da Fundep, www.fundep.ufmg.br, e qualquer dúvida é interessante ligar ou para o CMI, que é 3409-6503 ou 04, ou ligar para a própria Fundep. Essa inscrição pode ser feita pelo site ou a pessoa interessada pode vir diretamente aqui numa praça de serviço, onde há um posto da Fundep na loja 7, e fazer sua inscrição pessoalmente. Então, todos podem participar e a gente tem também um coral que funciona aos sábados. O coral é gratuito e ele está aberto para crianças a partir de 7 anos. Ok, muito obrigado, viu, Betânia? Bom, reforçando, as inscrições podem ser feitas no site da Fundep, que aparece aí na tela. Pablo Nogueira para o Circuito FMG. Aproxime-se é o nome do projeto de extensão do Centro de Apoio à Educação à Distância da UFMG. As inscrições estão abertas. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de janeiro. Os trabalhos começam a partir do dia 1º de fevereiro. Para falar mais sobre o Aproxime-se e também sobre o período de inscrições e como se inscrever, eu converso com o Márcio Boaventura, que é membro da equipe multidisciplinar. Márcio, fala pra gente, como é que as pessoas podem se inscrever? Para se inscrever, as pessoas bastam acessar o site da UFMG, www.ufmg.br/EAD, e lá vai ter os links próprios. Ela vai no edital, clica lá nos editais, abre o nosso edital de seleção e aí faz a inscrição numa boa, super tranquilo. Quem pode se inscrever? Qualquer aluno que esteja matriculado do 2º ao 6º período em cursos de modalidade à distância ofertados pela UFMG nos 10 polos selecionados. Quais que são os trabalhos que essas pessoas vão desenvolver? O Aproxime-se, ele visa aproximar, né, pelo que o próprio nome diz, a comunidade do polo UAB, no qual a UFMG oferta um curso à distância. Então o que essa pessoa vai fazer? Ela vai ser esse intermediário da UFMG, vendo quais são as demandas daquela comunidade, comunicando para a gente essas demandas e aí a gente junto construindo um trabalho de interlocução. Depois nós vamos na cidade, nesses 10 polos, levar um debate, um encontro no qual a gente vai poder trocar ideias sobre aquela temática, levar um saber, levar a ciência, levar a tecnologia para eles, para que a gente haja um intercâmbio entre a UFMG e esse polo. Dá um exemplo na prática, como é que acontece esse trabalho? Por exemplo, essa é a 2ª edição que nós vamos fazer esse ano, né? Ano passado, o tema selecionado foi violência. Então nós fomos para os polos selecionados, primeiro recortamos qual era a violência que era debatida, que era necessária ser discutida naquele polo. E aí a gente montou todo um programa que o Aproxime-se, ele tem 4 projetos interligados dentro dele. Projeto de cidadania, saberes transversais, virtualidade e ficção e realidade. Então teve exibição de filme comentado sobre violência, teve palestras sobre gentileza, palestras que visavam como que uma pessoa pode se tornar um cidadão mais ativo através de movimentos pela internet, teve palestras voltadas para literatura e violência. Então em cada polo a gente fez um trabalho diferenciado, ofertando na parte da manhã mini cursos e na parte da tarde o cinema comentado e também debates entre representantes da localidade que debatem a violência e professores aqui da UFMG. Como é que será feita essa seleção dos bolsistas? A seleção dos bolsistas, conforme está no edital, vai ser feita pelo currículo, eles vão ter que enviar para a gente o seu currículo, eles têm que estar devidamente matriculados e eles vão mandar para a gente também uma carta de intenção, no qual nessa carta a gente vai avaliar se eles leram sobre o programa, se eles estão inseridos, se eles sabem da importância da educação à distância em Minas Gerais, da importância de um programa de extensão universitária no polo. E aí, através dessa somatória de itens, a gente vai estar selecionando os 10 bolsistas que vão trabalhar conosco. Ok, Márcio, muito obrigado por sua presença aqui. Bom, lembrando que as informações sobre a seleção dos bolsistas, você pode acessar o site www.ufmg.br/EAD.
Pablo Nogueira para o Circuito UFMG. O Circuito UFMG de hoje termina agora. Uma boa noite e assista na sequência o programa Movimento.